E aí, turma, tudo bem, neuroaprendiz? Me conta uma coisa, as suas crianças gostam de desenhar? Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, mas nos meus quase 30 anos de sala de aula e mais alguns em ambiente clínico, eu percebo que a maior parte das crianças adora desenhar. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o que eu descobri sobre as crianças que dizem que não gostam. Se você ainda não é um neuroaprendiz, aproveita, inscreve-se no canal e acione o sininho para receber as nossas notificações. Os desenhos já são conhecidos pelos humanos há milhares de anos. Na verdade, lá na época dos homens das cavernas, o desenho foi a primeira forma de expressão escrita. Eles perceberam que tudo que estava ali, registrado nas paredes, não se perdia. É a primeira forma de registro que nós conhecemos. As crianças fazem mais ou menos a mesma coisa. Antes de aprender a ler e escrever, elas aprendem a desenhar. Através dos desenhos, elas contam histórias, exprimem seus sentimentos e registram ali todas as suas descobertas. Mais pra frente aqui no canal eu vou postar para vocês um vídeo falando um pouco sobre o desenvolvimento do desenho infantil, mais especificamente do traçado. Mas hoje a minha intenção não é essa. Hoje o que eu quero falar para vocês é um pouquinho sobre o processo que as crianças têm ao desenhar. Vocês já repararam que elas falam o tempo todo enquanto desenham? Elas estão ali contando a história enquanto fazem os traços. E aqui nessa casa mora não sei quem. A pessoa foi andando e ela acaba desenhando até várias vezes o mesmo menininho, não para ser o mesmo menininho, mas é para demonstrar que ele estava andando. Esse é o processo criativo que o desenho envolve. A criança e o desenho entram num processo quase simbiótico, onde ela fala ao mesmo tempo que desenha e a imaginação vai tomando forma no papel. Mesmo aquelas crianças que não desenham ainda com formas definidas, elas sabem qual a intenção que elas tiveram ao desenhar. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo alguns anos atrás com uma turma de crianças de 5 anos. A escola fazia todo outubro uma grande mostra cultural. Eu tinha vários desenhos e atividades que eu colecionei durante o ano e eu enchi todas as paredes da classe com os desenhos das crianças. Eu tinha um menininho de 5 anos que não tinha muita paciência para desenhar. Ele desenhava, mas na hora de pintar ele acabava cobrindo o próprio traço. E eu coloquei as atividades dele junto com todas as outras na parede. Ele entrou muito feliz com a mãe e com o pai, mostrando: mãe, esse é meu, esse é meu. Até que ele viu lá no alto da parede uma atividade que ele tinha feito num papel amarelo. E ele começou a contar para a mãe o que tinha desenhado ali. De repente ele olhou para mim e falou: Cíntia, o desenho está de ponta cabeça. Eram rabiscos. Era uma garatuja. Como é que ele sabia o que ele tinha desenhado? Eu imediatamente peguei a escada, subi, dei o desenho na mão dele e aí ele começou. Aqui eu desenhei isso, aqui eu desenhei aquilo e contou detalhadamente tudo o que ele tinha colocado ali no papel. Nesse dia ficou muito claro para mim que mesmo as garatujas têm um significado e têm uma representação da realidade para as crianças. É inegável que o desenho é uma das linguagens mais importantes da infância. Mas para que isso seja possível, para que a criança entenda isso, os adultos também precisam aprová-lo. Precisam ter paciência, precisam incentivá-la e precisam ouvir com atenção aquilo que a criança conta sobre o que desenhou. Mesmo aquela criança que chega para você com uma folha aparentemente toda rabiscada, ali está escrito uma história. Aquilo ali é o registro, mesmo que corporal, dos sentimentos e das vivências daquela criança. Ao observar a criança desenhando, ao observar a criança relatando sobre o que desenhou, a gente consegue valorizar aquela criança, aquela linguagem. E a gente tem sempre que lembrar, os desenhos antecedem a escrita. Ela é uma linguagem de registro, é uma linguagem formal. E a criança que não desenha, pode ser que não tenha paciência também para escrever futuramente. Lembra que na chamada de vídeo eu falei para vocês que eu queria contar uma coisa que eu descobri sobre aquelas crianças que dizem que não gostam de desenhar? O que eu constatei na minha experiência é que as crianças costumam enjoar de desenhar só com canetinha e lápis de cor. Então elas deixam de gostar de desenhar. Desenhar deixa de ser um prazer, começa a ser uma obrigação, sem graça, sem cor. É claro que outros fatores interferem também na paciência para gostar. Uma criança hiperativa, por exemplo, pode não ter paciência para ficar mais do que 2 ou 3 minutos focada numa única atividade. Mas a variedade de materiais, meios e suportes pode ser uma alternativa bastante interessante para envolver todas as crianças no processo de desenho. É isso que eu sempre tentei fazer em sala de aula. Oferecer diferentes materiais para que as crianças pudessem explorá-los ao mesmo tempo em que faziam os seus registros.
Outra coisa muito importante e que as crianças não têm noção é como faz toda a diferença a gente prestar atenção no fundo do desenho. Um desenho aparentemente sem graça pode ganhar vida num fundo colorido e bem pintado. Cabe a nós, professores, mostrarmos isso para nossas crianças. Não em forma de sermão, pinte o fundo, pinte o fundo, pinte o fundo, por que não pintou o fundo? Mas sim transformar esse momento de pintar o fundo em uma técnica divertida. Nós podemos, por exemplo, trazer para a nossa sala de aula várias obras de vários artistas diferentes e fazer as crianças chegarem a essa conclusão sozinhas. O que seria do Irapuru, da Tarsila do Amaral, sem esse fundo azul maravilhoso? Ou ainda, o que seria daquele bonequinho do Grito se ele não tivesse fundo algum atrás dele? A dica que eu posso te dar é dividir o mesmo desenho em várias etapas. Um dia a gente pinta o fundo, no outro dia a gente faz o registro. Só que isso tem que ser intencional, isso é planejado. Não é assim, hoje eu vou registrar essa história, pinta aí o fundo e faz aí o desenho com tal material. Os professores têm que dedicar seu tempo pensando em quais técnicas combinam entre si e como a gente pode fazer duas técnicas, além de casarem, serem divertidas e prazerosas para as crianças. É por tudo isso e pelo fato de eu amar desenhar, eu preciso até contar para vocês que lá em casa todas as obras de arte que estão nas minhas paredes foram feitas por mim, é que aqui no canal a gente vai ter o quadro Fazendo Arte, com dicas de técnicas, meios e suportes diferentes para você incrementar o seu planejamento na hora de pensar nas atividades dos seus alunos. Se você acha que esse assunto é importante e que mais pessoas têm que assistir, deixa seu like, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para um número maior de pessoas. Outra coisa que eu quero pedir, eu vou adorar saber qual a sua relação com o desenho. Você gostava de desenhar quando era pequeno? Ainda gosta hoje? Tem alguma história sobre os seus alunos para me contar? Deixa aqui no comentário para que eu possa ler. E eu espero você aqui no canal no próximo vídeo. Até lá!